Meus amados irmãos, como eu prometi, hoje nós vamos tratar sobre Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, debaixo do tema, a reforma continua. A gente geralmente, quando vai falar de reforma protestante, a gente fica com aquele sentimento de olhar para trás, de uma época que a gente não viveu, que a gente não experimentou, que a gente não sabe como era. Mas eu queria dar a triste notícia de que nós não deveríamos pensar dessa maneira. A gente vive numa época muito similar. O que talvez mudou é a forma de construções dos templos, o que talvez mudou é a forma de construção das casas, o que talvez mudou é o modo de vida, um modo muito mais rústico do que nós tínhamos, no que nós temos hoje. Hoje é um modo mais confortável, mais tecnológico, mas nem por isso desprovido, nem por isso sem ser desprovido do verdadeiro evangelho. Então, quando a gente todas as vezes faz o movimento de celebrar 508 anos, 509, 510, hoje nós vamos, daqui a 5 dias, vamos celebrar 508 anos daquele evento histórico no dia 31 de outubro, quando Martinho Lutero afixou na abadia de Wittenberg, as 95 teses contra o papado romano. Nós celebramos isso, só que a reforma é muito anterior a isso. Todas as vezes que a igreja se desviou da palavra do Senhor e ela voltou para a palavra, ela fez um movimento de reforma. E isso não quer dizer que não é necessário hoje de novo. Se não é, vejamos, naquela época se negociava a palavra de Deus. É diferente hoje. Naquela época se vendia indulgências para conquistar o poder do Senhor. A compra de unção espiritual é algo diferente de hoje? Naquela época, o pobre era cada vez mais explorado e a ele não era dado o acesso à verdade da palavra de Deus. Essa ignorância, acompanhada de pobreza extrema, era terreno fértil para exploração espiritual. Pergunto, é diferente hoje? É diferente de uma alienação do que a gente tem visto ignorância do conhecimento da palavra do Senhor, aliada à pressão, sobretudo aqui no contexto migratório brasileiro-americano, aliada à pressão que um ambiente fértil para que os grandes apóstolos, para que os grandes bispos cheguem e manipulem a igreja. É diferente hoje. Diferente da forma que você se veste e que eu me visto em relação ao século XVI. As músicas que a gente canta, mas dentro do aspecto do conteúdo vivencial, a partir do evangelho, qual é a diferença que se tem? Por que nós não precisamos, todo o tempo, ao invés de comemorarmos só a reforma, dizer que ela precisa continuar? Dizer que ela precisa ser feita. Aliás, foi justamente esse, o slogan mais da reforma protestante. Reformados, mas sempre reformando. Não é mudando a posição estanque de ficar em cima da palavra do Senhor, mas é observando os comportamentos e voltando à palavra do Senhor para que se mude o comportamento. Isso é reforma o tempo todo. Trocar o microfone? Ok. Isso é reforma o tempo todo. Não é reforma apenas que a gente... dizem para nós assim, vocês que falam muito em reforma protestante são muito saudosos. Vocês querem viver lá no século XVI? Não. A gente quer entender que o princípio de reforma existiu não apenas depois do século XVI, mas antes. Por exemplo, se lembra da reforma do rei Josias? Na Rádio 1 Crônicas, 1 Reis. Lembra-se disso ou não? Josias viu que o povo do Senhor estava se desviando do Senhor e ele encontrou-se com a lei de Deus. O que é que ele fez? Ele disse, estamos tudo em pecado. Vamos se dobrar aqui, vamos pedir perdão ao Senhor e vamos de novo seguir a palavra do Senhor. Isso é o quê? Uma reforma. Então a reforma não é um privilégio só de um século. A reforma é e tem que acontecer o tempo inteiro nas nossas vidas. Tem que continuar. Toda hora a gente precisa de ajustes. Toda hora a gente precisa de
de recomeços, toda hora a gente precisa de conversão, toda hora a gente precisa de mudança de volta para Deus, ou não? Viva só pelo seu coração e deixe só a sua vontade prevalecer. Se entregue aos seus prazeres e veja onde você vai parar. Veja onde você vai parar. Então, eu não estou saudoso. Eu não estou falando de um evento porque a gente quer ficar rememorando. Não, eu estou falando de necessidade de hoje. Eu estou falando de necessidade de agora. E Deus sempre prepara nesses tempos os seus arautos, as pessoas que vão continuar falando o Evangelho. Havia uma insatisfação no mundo daquela época, e o que ficou conhecido como renascentismo reacendeu o desejo de voltar às pesquisas da fonte. Aí o que Erasmo de Roterdã prepara? O Evangelho no Novo Testamento, na língua grega original, e depois faz a tradução, Lutero faz a tradução para o alemão. Para quê? Para que a gente tenha acesso de novo à palavra do Senhor, que a gente tenha acesso de novo às fontes, que a gente volte de novo à água limpa e possa beber água que nos cure, meus irmãos. Veja só, se não é a mesma coisa que o apóstolo Paulo faz em Romanos, na carta aos Romanos. Essa carta extraordinária, esse tratado de teologia. Paulo está escrevendo para quem? Para os romanos. A reforma aconteceu contra quem? Contra a igreja de Roma. Qualquer semelhança não é mesmo, mera coincidência. O apóstolo Paulo escreveu o seu melhor tratado para a igreja que iria continuar supostamente defendendo esse evangelho. O apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos, num período onde os romanos, no mundo antigo, vivia sob o poder do Império Romano, e cada vez mais a cultura greco-romana imperava, e cada vez mais o luxo, as riquezas supostamente conquistadas nessa terra, distanciadas do Senhor, era o que fazia o Império Romano ser tão grande e tão próspero, e é nesse ambiente que o apóstolo Paulo escreve a carta aos romanos. A carta aos romanos é um chamado de volta a entender quem é Deus. A carta aos romanos é um tratado teológico extraordinário. Ele tem do capítulo 1 ao capítulo 3 a culpa pelo pecado. Do capítulo 4 ao capítulo 11, a graça manifesta nas doutrinas de justificação, santificação e perseverança dos santos. Do capítulo 12 ao capítulo 16, nós temos como a vida da gente é transformada por causa desse evangelho. Mas eu queria que você entendesse a moldura. A moldura, sabe o que é uma moldura? O que vai ao redor da carta aos Romanos. Abra sua Bíblia em Romanos, como você já lemos o texto, mas eu queria fazer uma leitura em conjunta com você. Abre em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, e dê um pulo aí para Romanos 16, final da carta, os últimos versos da carta. Se você está no seu device, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade, mas você vai conseguir. Deixe então em Romanos 1. Se você está com a Bíblia em papel, você pode segurar como eu estou fazendo aqui, e a gente vai ler em conjunto. Romanos 1, versos 16 a 17, diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Como está escrito, justo viverá pela fé. Dê uma folheada e vá para Romanos 16 e escute a partir do verso 25. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o que? O meu Evangelho. O que é que foi dito lá em Romanos 1? O Evangelho é o poder de Deus. Aqui, no fechamento da carta, o Evangelho, segundo o meu Evangelho, não o Evangelho do apóstolo Paulo, mas o Evangelho que ele pregou, e a pregação de Jesus, conforme revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, porque eu não me envergonho do Evangelho, que é o poder de Deus da salvação de todo aquele que crê. A réplica, o eco daquelas primeiras palavras do apóstolo Paulo no primeiro capítulo está aqui no final. Veja o verso 26 de novo. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio de quem? Das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações, ao Deus único,
sábio seja a glória, por meio de quem? De Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. No final do 26 tem para a obediência, por quê? Por fé. O justo viverá pela fé. Como o justo vive pela fé? Pela obediência por fé. Vocês entendem que Paulo fez uma moldura. No capítulo 1, 16, 17. No capítulo 16, 25 em diante. Paulo faz uma moldura do evangelho. Para dizer o quê? Isso a gente chama, quando a gente está estudando hermenêutica, chama de inclúcio. Significa que tanto o começo quanto o fim aponta para o tema do meio. E o tema do meio é o Evangelho. O Evangelho diz que nós nascemos em culpa, capítulo 1 ao capítulo 3. O Evangelho nos diz que nós encontramos com a graça, capítulo 4 ao capítulo 11. E o Evangelho diz que depois que nos encontramos com a graça, nós temos uma vida transformada, capítulo 12 ao capítulo 16. Essa é a grande carta aos Romanos. Esse é o grande tratado teológico. E não é à toa que Martim Lutero tem uma experiência com essa passagem de Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Como é que ele tem essa experiência, pastor? Veja só, Lutero foi um monge agustiniano que começou a lecionar Romanos entre 1513 e 1516. Lutero era devoto, disciplinado, mas atormentado. Lutero tinha um problema chamado de culpa. Ele nunca se sentia perdoado. Já se sentiu assim ou não? Já teve algum momento da sua vida que você não conseguia sentir o perdão de Deus ou não? Pois é, bem-vindo ao clube de Lutero. Lutero não se sentia perdoado. Por mais que ele lesse as escrituras, ele não se sentia perdoado. Ele tinha culpa, ele tinha dúvida. Ele era atormentado, ele fazia longas confissões, jejuns rigorosos. Dizia que ele era muito esguio, muito magro, de tanto jejum que fazia para ver se ele sentia culpa. Ele tinha longas confissões e ainda sentia que Deus o odiava. Era assim que ele se sentia, odiado por Deus. E aí Lutero vem, por que ele se sentia odiado por Deus? Por causa da expressão, a justiça de Deus. Quando ele ouvia a justiça de Deus, ele diz, pelo amor de Deus, se esse Deus é que eu sei quem é, Criador dos céus e da terra, se esse Deus é todo poderoso, todo santo, e ele ainda tem uma justiça, ou seja, ele vai acertar contas comigo, eu estou perdido. Eu estou perdido. O raciocínio de Lutero não era totalmente ruim. Se Deus é totalmente santo, se Deus é totalmente perfeito, se ele é eterno, se ele não pode ser comparado a nós, e eu sou quem sou, pecador, miserável, destituído de todas as características desse Deus, que ele vai me julgar, se ele vem com a justiça sobre mim, o que é que vai restar de mim? Nada. Então era assim que Lutero lia o texto. Veja, ele lia esse texto e tremia. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do gentio. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho. Quando ele falava justiça, ele tremia-se todo. Mas depois de um certo tempo, pela graça e a misericórdia do Senhor, ele começou a entender a justiça de forma diferente. Ele disse, em certa passagem, eu odiava a expressão justiça de Deus, pois conforme fui ensinado pelo papado romano, significava que a justiça pela qual Deus é justo, ela somente pune o pecador. Mas tudo mudou quando ele leu Romanos 1,17 e Lutero descreve que assim, naquele momento decisivo, conhecido como a experiência da torre, ele trabalhava numa torre, no mosteiro agustiniano, lá em Wittenberg, ele estava na torre, e quando ele meditou de novo sobre Romanos, quando ele orou, quando ele leu, ele disse assim, noite e dia meditei, até que vi a conexão entre justiça de Deus e a declaração de que o justo viverá pela fé. Então compreendi que a justiça de Deus é aquela pela qual, pela graça e misericórdia, Deus nos justifica. Não é que Ele cobra os nossos pecados, mas Ele nos purifica. Aí foi o grande alívio. É como ele tivesse, então, sentir-me renascido e ter passado pelas portas abertas do paraíso. Essa descoberta foi, sem dúvida, meus irmãos, a faísca que colocou fogo em Roma. E louvado seja o Senhor, porque ela foi a faísca do Evangelho. É isso que nós precisamos entender. O que a reforma redescobriu e não inventou é apenas o Evangelho. Não é nada, é o Evangelho.
Veja, quando Martinho Lutero lia justiça de Deus, ele entendia, Deus vai me punir. Depois, com a perspectiva do Evangelho, não. Deus se fez justiça em Cristo e agora, por eu ter fé nesse Cristo, não sou eu que pratico as coisas, mas Ele que praticou, agora eu sou justificado nele. Que coisa extraordinária. Isso tem que mudar a nossa perspectiva também. Você está fazendo o que para se salvar? Você ainda continua com os seus métodos de sentir paz, de se sentir perdoado, todo o seu tipo de programação e planilha e treinamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, todas essas coisas, disciplina espiritual é muito importante, vida devocional, oração, palavra do Senhor, mas se essas coisas são feitas apenas porque você quer garantir a sua salvação, você está perdendo seu tempo. Essas coisas não são porque nós precisamos nos salvar. As disciplinas espirituais são porque já somos salvos. Eu não faço para agradar a Deus e me justificar diante dele. Eu faço porque eu já fui alcançado e agora eu me agrado dele. Todas as vezes que a nossa devocional é só para preencher o nosso pensamento, a nossa culpa, a nossa dúvida, eu estou perdendo meu tempo. Minha devocional tem que ser fruto do meu relacionamento já entendido com Ele, que a justiça dele habita em mim e agora eu me deleito. Eu não vou mais ler o texto, porque eu preciso cumprir a tabela para eu chegar no final do ano e dizer que eu li toda a Bíblia. Eu vou ler o texto porque eu tenho prazer de me encontrar com meu Senhor e posso me deleitar nele. Essa é a perspectiva. É isso que a gente precisa entender. Então, meus amados irmãos, foi isso que a reforma redescobriu no texto de Romanos, e nós vamos ver algumas coisas que ela redescobriu, que é muito importante para nós. Primeiro, nós não precisamos ter vergonha do Evangelho. O apóstolo Paulo diz, pois eu não me vergonho do Evangelho. Paulo escreve à igreja em Roma. E veja o que é que tem um pouquinho antes. Volta um pouquinho os seus olhos no verso 15. Um verso antes do apóstolo Paulo dizer isso. Na verdade, o verso 14. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros. Paulo está justificando porque ele ainda não conseguiu em Romanos. Está escrevendo a carta porque ele não conseguiu ir aos romanos. Não conseguiu ir a Roma. Ele está se justificando. Ele diz, pois eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como ao quê? Ignorantes. Paulo sabe que o público de Romanos é um público elitizado. A cultura romana, para a sua época, era muito desenvolvida. Então Paulo está dizendo assim, eu estou devendo a cultos e a ignorantes, a bárbaros e a gregos. Eu sei que eu estou devendo a tanto o povo mais elitizado quanto menos elitizado. Mas aí, por que o apóstolo Paulo vem e agora diz, eu não me envergonho do Evangelho? Porque o apóstolo Paulo escreve a uma igreja que é elitizada. O centro do poder mundial. Ele fala de um Messias crucificado, para falar dentro dessa cultura de um Messias crucificado, soava escândalo. Como assim um grande rei que foi morto? Que evangelho é esse, Paulo? Você está louco? Os deuses triunfam, Paulo. Os deuses não morrem. Era essa a mentalidade da cultura romana. Como é que você vai falar de um evangelho para mim, de um cara que nasceu em Nazaré, uma favela de Jerusalém, um cara que não tinha pedigree, não tinha nome, um cara que não tinha formação, um cara que não tem o sobrenome, Paulo? Como é que você vem falar aqui em Roma sobre um cara desse? Você é doido. Um cara que você diz que conviveu com publicano, com fariseu, comeu com pecadores, sentou na roda deles, foi visto andando por aí como quem não tem uma roupa de estirpe para sentar na nossa mesa. Como é que você vem falar de um cara desse aqui, Paulo? E outra coisa, deixa eu entender, foi preso com ladrões. O nosso poder romano considerou ele um ladrão que colocou ele na maior morte mais ridícula do mundo, numa cruz entre dois ladrões. É isso o evangelho, isso é a boa nova, porque é o evangelion no grego, e eles sabiam o que era, significa boas novas. Esse é o evangelion que tu estás trazendo para nós aqui, Paulo. Você tem certeza disso, Paulo? Você não está doido, não? Eu não me envergonho do evangelho. Por isso que o apóstolo Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho.
Eu não tenho por que me envergonhar do Evangelho. Eu não sinto desonra quando eu prego o Evangelho. Paulo não se envergonha porque o Evangelho é a mensagem mais gloriosa do mundo. Os deuses querem que os homens o sirvam. E o Evangelho é mais glorioso do que todas as mensagens do mundo, porque Deus veio servir aos homens. O Evangelho é mais penetrante, mais revolucionário, porque Deus não exigiu que nós nos salvássemos por nós mesmos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. O Evangelho é mais glorioso do que qualquer outra coisa na nossa cultura, porque o Evangelho é sobre dar e não receber. Nossa cultura diz: ganhe, explore, faça a hora, ganhe, conquiste, avance. Você pode. O Evangelho diz: não entrega, perca para poder ganhar. Se entregue para poder ser maior. Viva para o bem do outro, não de si mesmo. Essa é a gloriosa mensagem do Evangelho. Paulo não tem vergonha do Evangelho. No contexto precedente, Paulo faz menção às pessoas cultas. Certamente existiam muitos filósofos na cidade, em Atenas, em Corinto, em Efésios, em Roma. Teria o apóstolo, quem sabe, atrasado a sua ida para Roma? E a resposta dele é: absolutamente não, eu não me envergonho do Evangelho. Porque isso foi uma bomba no período da igreja medieval em Roma. Porque enquanto a igreja institucional se gloriava no poder e nas obras, Lutero se levantou para proclamar esse Evangelho simples, que destrona reis, que coloca o rei dos reis e senhor dos senhores acima dos homens, mas sendo um senhor humilde, que não tinha aonde reclinar a sua cabeça, não tinha herança para deixar a ninguém, a não ser a herança de seu pai, o Pai Celestial. Então, qual é a aplicação desse primeiro ponto para nós, meus irmãos? A igreja hoje enfrenta o mesmo desafio. Você tem vergonha do Evangelho ou você vai pregar o Evangelho onde você estiver? Pregar o Evangelho em uma cultura que se envergonha da cruz é o maior desafio para a nossa igreja dos nossos tempos. É o maior desafio. Nós somos chamados para viver sem medo, proclamando a verdade de um Cristo com coragem, com graça. E mesmo que nós formos ridicularizados, nós não retrocederemos, porque nós sabemos o que esse Evangelho tem feito na nossa vida, a não ser, como diz o apóstolo Paulo, que você não tinha experimentado o poder desse Evangelho. Mas se você experimentou, você sabe o que ele pode fazer, de onde você estava e para onde ele te salvou, de onde você estava para onde ele te trouxe. Você sabe disso? Então, meus amados irmãos, nós precisamos não ter vergonha do Evangelho. A gente às vezes é muito ético, a gente às vezes até tem o poder de Deus. A gente olha para a vida da pessoa e diz assim: esse aí não quer nada com o Evangelho, não vou nem perder tempo de anunciar, vou nem perder tempo de falar. Você sabe, qual o poder que você tem para distinguir qual a pessoa que vai crer ou não vai? Você não foi chamado para distinguir tempos ou épocas, você foi chamado só apenas para abrir sua boca e dizer quem é Cristo. Porque esse Cristo que você se relaciona, ele mudou a sua vida, então ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, porque você não é melhor do que ninguém, e eu também não. Então, se eu não sou melhor do que ninguém, e ele mudou a minha vida, por que ele não pode mudar a vida do mais terrível de todos os homens? E por que eu vou ter vergonha disso? Qual é a vergonha que o nosso Senhor... Qual foi a vergonha que o nosso Senhor provocou ao seu povo? Qual foi a vergonha? Salvar você? Te dar um nome agora que está acima de todo nome? Fazer você sentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus? Fazer você ser herdeiro do Pai? Essa é a vergonha que Ele te fez? A mim Ele não fez vergonha nenhuma. Eu que sou envergonhado e constrangido por causa do seu amor. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo que veio sobre nós e nos salvou, devia nos envergonhar. A vergonha tem que ser da gente. Como é que um Deus tão santo e puro teve que morrer por causa do meu pecado? Isso é que devia dar vergonha para mim. Mas não ele. Ele não fez nada para que eu tenha vergonha do seu santo nome. Segunda coisa que a reforma redescobriu, que ela não deveria ter vergonha do Evangelho, que nós devemos continuar redescobrindo, e que nós deveríamos confiar no poder do Evangelho. Veja porque o apóstolo Paulo não tem vergonha.
Por que ele não tem vergonha? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele não tem vergonha porque ele sabe desse poder. Ele sabe que o que aconteceu na vida dele. Alguém religioso como o apóstolo Paulo, pertencia ao Sinédrio, um homem judeu de judeu, cidadão romano também, criado aos pés de Gamaliel, um homem que tinha a cultura do apóstolo Paulo, um homem que perseguiu a igreja, um homem que matou, esteve na morte de Estevão, ordenou a morte de Estevão no apedrejamento de Atos 7 e Atos 8. Um homem que matou gente da igreja. Então ele disse, sabe por que eu não tenho vergonha? Porque eu sei o poder que operou em mim. Eu era um desgraçado, distante do Senhor, e hoje olha quem eu sou. Sofrendo por causa desse evangelho, já fui preso, já fui maltratado, tendo a glória de sofrer pelo meu Cristo. Esse é o evangelho do Senhor Jesus, meus irmãos. O evangelho é o chamado do Dínamos Teu, que é o poder de Deus. Esse poder não é político nem emocional, é poder regenerador, criador de nova vida. Os romanos vangloriavam-se sempre de seu poder militar, a sua força. Aí chega o mongezinho agustiniano e diz assim, vocês não têm poder nenhum que possa ser suportado ou possa aguentar pelo evangelho do Senhor Jesus. Destrona o governo romano. Por isso que criou toda aquela celeuma. O evangelho que eu proclamo, afirma o apóstolo Paulo, é muitíssimo superior a qualquer exército romano. O evangelho salva todo aquele que crê, judeu, grego, todo tipo de gente. A fé é o meio pela qual esse homem recebe a graça do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 2, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. É esse poder de Deus que nos foi dado. É um poder regenerador, um poder transformador. Meus amados irmãos, nós não temos que ter vergonha nenhuma do Evangelho, porque ele não somente modifica vidas, mas ele traz sentido à nossa existência. Tem muita gente no meio de nós que ainda está procurando porque existe. Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Por que eu estou aqui? O que é que eu faço? Quem eu sou? Perguntas existenciais que perturbam a mente de muita gente, poderia ser facilmente resolvida com o poder do Evangelho. O Evangelho dá sentido à nossa vida. O Evangelho é poderoso porque ele faz a gente encontrar com a nossa fonte de alegria e satisfação. Ele faz a gente entender de uma vez por todas que a gente não pode viver essa vida sem ser com o Senhor, ao lado do Senhor. Esse é o glorioso poder do Evangelho. A reforma medieval pregava um evangelho de méritos humanos. Lutero era o mérito seguinte, conquiste a sua salvação, compre o seu terreno na terra. Se você der dinheiro, você chega mais perto de Deus. Tem alguma coisa de diferente em muitos lugares por aí hoje? O evangelho simples do Senhor Jesus diz, não é pelo que você faz, é pelo que Ele fez. Não é o que você está fazendo, é o que Ele já fez. E quando você aceita o que Ele já fez pela fé, esse poder vai começando a transformar todas as áreas da sua vida. É um poder tão glorioso que Ele pode oferecer perdão aos mais violentos inimigos. Ninguém perdoa se não for pelo Evangelho. Ninguém aqui. Você vai guardar rixa, você vai querer vingança, você vai querer revanche. Sabe qual é o poder mais glorioso do Evangelho, ilustrativamente falando, dentro de uma ilustração prática? É quando alguém que perdeu sua esposa, seu esposo, seu ente querido, diz ao assassino, eu te perdoo. Sabe o que é isso? Poder do Evangelho. Só o Evangelho faz isso. Não tem filosofia desse mundo que impute na nossa cabeça que a gente tem que perdoar o quem matou meu marido, minha esposa, meus filhos, quem estrupou minha filha. Não tem poder nesse mundo para isso. Não tem psicologia, tratamento terapêutico que faça você perdoar se você não foi alvo de perdão.
se você não sabe o poder do perdão, se você não experimentou o poder do perdão, nenhuma ciência pode lhe dar isso. Somente o Evangelho, ele é mais poderoso do que todas as ciências juntas. Esse é o poder do Evangelho, que a reforma redescobriu, que a gente precisa redescobrir todo dia. Porque ele pode ir além, muito mais além, do que pensamos ou do que imaginamos. Então, qual é a aplicação desse ponto para nós? Vivemos em tempos que muitos confiam na sua performance, na sua espiritualidade, nas suas boas relações, do quanto ele está coberto, debaixo de uma cobertura espiritual. Tem gente pagando milhões para estar debaixo de cobertura espiritual de gente que é pecadora como ele. Não dá para pensar nisso. Isso é loucura. Tem pessoas hoje querendo performance, avaliando a sua fé pela performance de quantas almas eles têm ganho, de quanto ele tem evangelizado, quantas vezes ele participa do culto, quanto eles não faltam à escola bíblica, achando que isso é poder do evangelho. Não. O poder do evangelho não está na minha performance, está na performance do Senhor Jesus Cristo. O poder do evangelho não se refere a quanto eu posso fazer, mas o quanto eu posso crer. O poder do evangelho não está relacionado a quanto eu posso fazer, mas o quanto eu posso continuar acreditando, crendo. Esse é o grande poder do evangelho, que me faz permanecer crendo na mensagem da cruz, mesmo quando ela é ridicularizada. Me faz perdoar, mesmo aos meus mais terríveis inimigos. Esse é o poder do evangelho. O evangelho salva todo aquele que crê. Vivemos nesses tempos difíceis, mas o poder que transforma ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. Ainda é o mesmo. O evangelho da graça ainda é o mesmo. O poder ainda é o mesmo. Creia nesse poder. Entenda que esse é o poder verdadeiro do Senhor, de transformar vidas, de modificar caráteres, fazer com que a gente se aproxime mais do nosso Senhor. Esse é o grande poder do evangelho. E a terceira e última coisa, que está no texto de Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, é que o verso 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Aqui está o coração do evangelho. Aqui está o cerne de toda a mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é só sobre libertar-nos do pecado, mas é reconciliar-nos com Deus. A mensagem da cruz, você precisa entender. Quando a gente fala de justiça de Deus, entenda, existia um abismo entre você e Deus. Existia uma guerra declarada entre você e Deus. E essa guerra, ninguém poderia trazer a paz. Você, eu, ninguém, absolutamente ninguém. A gente não podia fazer nada que essa distância de um abismo eterno que existia entre nós e Deus pudesse ser minimizado. Nada, nada. As suas ações, o quanto você era bom, o quanto você era bom pai, boa mãe, bom filho, pagador dos seus impostos, nada do que você fizesse poderia diminuir esse abismo. E o Evangelho diz assim: veio um, da parte de Deus, que se colocou entre nós, e não apenas para nos livrar dessa guerra, mas para nos livrar da condenação que era imposta a gente. Ele veio e praticou toda a justiça, e agora a justiça dele está disposta na cruz. E quando eu me aproximo e creio, a justiça dele agora é imputada em mim. E o que eu preciso fazer, pastor? Eu sou muito orgulhoso, eu tenho que fazer alguma coisa. Você só tem que fazer uma coisa: crer. E nem isso você pode fazer direito. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, de crer. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É dado pelo Senhor para você e para mim. O que a gente fez? Nada. O que a gente pode fazer para conquistar essa justiça? Nada. Então, por que eu estou aqui, pastor?
Por que eu me preparei para vir para o culto? Por que eu estou servindo na igreja? Por que eu sou um pastor? Por que eu sou um presbítero? Por que eu sou diácono? Se eu não faço nada. Se você vem para cá, se você serve aqui, porque você quer a justiça, você quer ser justificado por causa dos seus atos, deixa eu dizer, você não entendeu o evangelho ainda. Pare de fazer então que é melhor. Vá para casa. Porque se você vem para cá, essa igreja não vai ser uma igreja de que ativismo salve alguém. Se eu for pastor de uma igreja que os irmãos entendam que é o ativismo que salva as pessoas, eu tenho que deixar o pastorado dessa igreja e vou embora para casa. Se eu disser para vocês que é o que vocês estão fazendo aqui que está salvando vocês, eu joguei o evangelho da cruz fora. Eu rasguei o que Cristo fez. Vocês não fazem nada aqui, nem eu faço nada aqui, porque eu quero justificação. Nós fazemos as coisas aqui porque já recebemos a justificação. Já somos justificados, já somos filhos de Deus, e agora a gente se comporta como filho de Deus, que vem para servi-lo. Mas para servi-lo não porque eu vou ganhar alguma coisa de troca, porque eu já recebi mais do que ele poderia me dar. Aliás, mais do que eu merecia. Poder me dar ele poderia, mas mais do que eu merecia. Se você está vindo aqui servindo porque você quer se justificar, você não entendeu o evangelho. Isso aqui tem que ser uma grande celebração todo domingo. Sabe por quê? Porque nós não merecíamos estar aqui. E Ele nos trouxe aqui. Se você não entender isso, eu fracassei no meu ministério. Eu tenho que ir embora. Porque a justiça de Deus se revela de fé em fé. Não do quanto você produz, mas do quanto você crê. Não é o que você está produzindo. É o quanto você acredita. Eu sirvo porque fui servido. E não eu sirvo para que ele me sirva. Está errado. A perspectiva é outra. Eu entendi o evangelho. Fui alcançado. Louvado seja o nome do Senhor, que me recebeu, que me aceitou. E agora eu sirvo com toda a gratidão. Isso é justiça de Deus, aplicada a mim. Isso é justificação pela fé somente. Pela fé somente. Não pelo que você faz. Não pelo que eu faço. Então a reforma que nós estamos comemorando hoje, viu nessa frase a grande potencialidade de libertação. A justiça de Cristo foi imputada a nós, por isso que nós somos justificados pela fé alone. A fé somente. Somente. A reforma protestante começou com a redescoberta do evangelho e ela tem que continuar hoje. Por isso que o tema de hoje é reforma continua. Não foi um movimento só do século XVI, não foi um movimento que começou no século XVI. Todas as vezes que nós nos vemos em pecados ou desviados da presença do Senhor, precisamos voltar à palavra e reacender de novo a chama pelo Deus que nos salvou. É isso, todo o tempo, toda hora. Reforma e avivamento caminham juntos. Sempre. Não somente é uma reforma, uma volta, mas um despertar, um reavivar da nossa fé nesse Deus glorioso. Porque todas as vezes que a igreja, de qualquer tempo da história da humanidade, se desviar de Deus, a volta tem que ser pelo Evangelho. A volta só é feita pelo Evangelho. E o Evangelho é essa mensagem, que nós estamos em guerra contra Deus, que nós não tínhamos como nos reconciliar com Ele. Ele graciosamente enviou seu Filho, fez-o encarnar, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ele veio e habitou sem nenhum pecado, obedeceu, cumpriu com toda a lei do Senhor. Ele não distratou ninguém, todas as pessoas que esteve ao seu lado, foi impactada pela sua grande autoridade. Os escribas diziam, quem ensina como esse homem? Ninguém. Ele amou como ninguém, ele restaurou como ninguém, ele perdoou como ninguém, ele transformou vidas como ninguém. Esse homem se qualificou a ir até a cruz. Ele foi e lá bebeu o cálice da ira do Senhor derramado sobre ele. Ele sentiu o amargor dos nossos pecados. Ele sentiu trevas sobre sua cabeça. Os céus se abrindo. Ele desceu até as profundidades da terra. Ele ficou lá 3 dias. Mas o poder do Senhor Deus o ressuscitou, tirou da tumba. A tumba está vazia. E agora ele está
pronto de novo para ir até os céus, interceder por nós. E Ele está lá, nesse momento, intercedendo pela sua igreja, trabalhando pela sua igreja, e orando pela sua igreja. Ainda continua o serviço, mas o serviço vai acabar. No dia que Ele voltar, vir dos céus, buscar a sua igreja e habitar com Ele eternamente. Esse é o anúncio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Esse é o Evangelho da cruz, meus irmãos. É o Evangelho que a gente tem que voltar a vibrar com ele. Não pode ser um Evangelho pífio, desanimador, que não tem coragem, que se esconde. Nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio. A reforma começa com o Evangelho e vai até o último dia com o Evangelho. Da culpa à graça. Da culpa à graça. Da justificação à gratidão. De uma vida distante de Deus a uma vida transformada por Deus. É esse o caminho que nos levará para próximo dele. Como escreveu o teólogo Philip Schaff. A reforma foi uma nova proclamação do Evangelho, não uma revolução contra a igreja. Todo mundo pensa, foi uma revolução contra a igreja romana. Não, senhor. Quem é Roma? A redescoberta do Evangelho foi a redescoberta do Evangelho. A proclamação, a redescoberta da reforma foi a redescoberta do Evangelho. Não foi uma luta contra a igreja romana, mas como uma luta contra o desprezo da palavra do Senhor. Não foi um movimento sociopolítico e econômico, como os estudiosos de sociologia tendem a dizer. Max Weber disse que a reforma foi só o começo do capitalismo. Coitado dele. Ele lê a reforma pela perspectiva sociopolítica e econômica e esquece que o que Deus está fazendo é muito maior do que qualquer tipo de revolução temporária e passageira, social e política. O que Deus fez é todas as vezes, e Ele vai fazer com você, e fará comigo, todas as vezes que a gente se desviar dEle, Ele vai trazer alguém de novo, como trouxe Lutero, e vai de novo mostrar o que é o Evangelho para você. E todas as vezes que você precisar, Ele vai fazer isso, porque Ele é o Deus que cuida da sua igreja. A você que é crente, reforme seu coração diariamente à luz do Evangelho. Tem muito crente entre nós, quem sabe até eu, cheio de culpas, de dúvidas. Liberte-se. Não é sobre o que você faz, é sobre o que ele fez. O Evangelho não é sobre você, é sobre ele. Não sobre o que você sente. Lembre-se, seu coração é enganoso, seus sentimentos são enganosos. Mas, pastor, eu não consigo sentir. Muitas vezes a gente não vai sentir, não vai se arrepiar, não vai haver nenhum tipo de manifestação extraordinária na nossa vida. Mas isso não significa que Ele não está lá. Isso não significa que Ele não está cuidando de você. Isso não significa que Ele não está te protegendo. Isso não significa que você está completamente desprovido do cuidado dEle e do abraço dEle. Não, Ele continua lá. Ele prometeu estar. Sabe como é que eu sei que Ele está? É porque você continua aqui. Se Ele já tivesse tirado a mão, você aqui não estaria. Ele está porque você continua. Essa é a maior prova disso. Para a igreja, para a Tampa Bible Presbyterian Church, precisamos proclamar o Evangelho com graça, com fidelidade, com poder, sem vergonha. Sem vergonha nenhuma. O Evangelho é o poder de Deus. Então a igreja deve pregar e viver em cima desse Evangelho. Esse púlpito, as nossas ações, os nossos programas não podem encobrir o Evangelho. Tem que mostrá-lo. Tem que ilustrá-lo. Tem que ser para fora sempre. Não somente aqui para dentro. A gente quer alcançar a cidade. A gente quer alcançar o país. A gente quer alcançar o mundo. Porque essa é a missão da igreja. Essa é a nossa missão. Nós precisamos ter uma visão local e global. Nós precisamos trabalhar aqui enquanto a gente olha para Chandra, nossa parceira lá no Nepal. A gente tem que trabalhar aqui enquanto a gente olha para José Renato, lá no sertão de Pernambuco, em Petrolina.
A gente trabalha aqui enquanto a gente olha para Hipólito, pastor Hipólito, lá em Feira de Santana, na Bahia. A gente trabalha aqui enquanto a gente olha para o CPN, treinando pessoas para a plantação de igreja, Orlando Church Plant Network, aqui de Orlando. Então a gente olha para aqui, para quem a gente olha para Forte Mar, a gente olha para Jacksonville, a gente olha para sul da Flórida, a gente olha para Atlanta. Porque o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E para você que está aqui, talvez você esteja aqui e não professou sua fé ainda. Eu desconfio que possa ter alguém que está nesse... O que você está esperando? O que você está esperando? Você hoje acabou de ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. O que você está esperando? Você está esperando consertar a sua vida para depois vir pertencer a esse povo? Deixa eu dizer uma coisa para você, tem um monte de vida aqui torta. Você está trocando talvez santificação por conversão. Primeiro, a gente entende a mensagem da cruz, se rende. Isso é conversão. Depois o poder dele muda aquilo que precisa ser mudado. Isso é santificação. Cuidado para que você não esteja ouvindo o Evangelho toda hora. E primeiro você queira se santificar para depois se converter. Você não tem poder para fazer isso na sua vida. Corra para Cristo. Venha e se junta esse monte de pecador, inclusive esse que vos fala. Que tem um monte de coisa para ser consertada. Mas quem faz isso é o poder do Senhor em nós. Venha para cá. Você está procurando o quê? Somente esse Evangelho pode lhe dar o que você procura. Somente esse Evangelho. E mais ninguém. Que a reforma continue na nossa vida. Que ela não seja só apenas lembrada em 31 de outubro de cada ano. Esse ano completaremos 508 anos de reforma protestante. Que essa marca não seja apenas no dia 31. Que isso aconteça o tempo quanto for necessário, todas as vezes na nossa vida. Existe uma volta às Escrituras que a gente precisa fazer o tempo inteiro. A reforma continua. E a gente é apenas fruto desse grande evangelho salvador e transformador do nosso Senhor. Que Deus te abençoe.